Bom dia a todos. Este é um vídeo de explicação para explicar como provar e organizar o estudo do Cabernet Sauvignon para as pessoas que compraram o pack de Cabernet Sauvignon. O meu nome é Raul Ribadave, diploma nível 4 W7. Nós estamos na Direct Wine, um centro autorizado da W7. E a ideia é eu fazer um pequeno vídeo aqui a explicar como se deve preparar esta prova, a prova de Cabernet Sauvignon, que é composta por dois vinhos que estão aqui e que eu já vou falar mais à frente. Basicamente, o que é necessário para esta prova? Pois claro, é necessário uma cuspideira, é necessário... Eu esqueci-me aqui do copo. É necessário um copo. O copo tem que ser um copo igual para todos os vinhos e o ideal nós usamos este que é o copo da Riedel, o Chianti Sauvignon Blanc, mas pode ser um copo de prova, um copo de vinho do Porto, pode ser um copo de vinho branco. E o importante é que seja um copo igual para todos os vinhos. Depois precisamos também de água para provar, para beber entre as provas ou quando nos sentirmos mais desidratados. A água é muito importante porque se nós tivermos os nossos sentidos, ou seja, se tivermos o nosso organismo desidratado, nós não vamos sentir os vinhos da mesma forma que sentiríamos se não tivéssemos o corpo hidratado. Outra coisa importante é, obviamente, um saca-rolhas para abrir os vinhos. E, por último, vou introduzir aqui a dois instrumentos que podem ser úteis, visto que vocês vão provar os vinhos provavelmente sozinhos e podem não beber a garrafa toda e, portanto, querer conservar a garrafa. No caso de vinhos tintos, os vinhos tintos, como o Cabernet Sauvignon, são vinhos que, uma vez abertos, eles começam a evoluir na garrafa e, ao fim de 2 dias, os vinhos vão estar muito diferentes do que estavam quando foi aberto. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos provar os vinhos com Coravin. Eu penso que as pessoas estão familiarizadas com o que é o Coravin, mas de qualquer forma a ideia deste vídeo não é explicar o que é o Coravin, mas sim dizer que nestes dois vinhos é possível usar o Coravin porque tem rolhas de cortiça natural. Ou então, um método mais simples, que é o método de rolha de vácuo, ou neste caso é o vácuo vert, uma bomba, uma rolha que uma pessoa, quando abre a garrafa, tira a rolha e depois de provar o vinho, põe a rolha de vácuo, tira o ar lá dentro e ela conserva a garrafa durante mais tempo. Portanto, são dois métodos alternativos que podem usar para poder provar o vinho depois mais à frente, ou inclusive bebê-lo mais à frente. Outra coisa importante aqui é a temperatura de serviço destes vinhos. O Cabernet Sauvignon é uma casta que tem pele grossa e, portanto, dá vinhos geralmente encorpados, com muita estrutura. E, portanto, é um vinho que exige uma temperatura de serviço que nós chamamos de temperatura ambiente. Aqueles que estão familiarizados com o W7 ou que já tiraram cursos da W7 sabem que a temperatura ambiente é uma temperatura que varia entre os 16 e os 18 graus. Mais coisas que podemos falar, entretanto, sobre a prova. Também importante, neste caso são só 2 vinhos, mas nos outros packs até temos mais vinhos. É importante vocês terem uma folha onde põem os vários copos da prova, no fundo organizam a prova com os vários copos e escrevem o número da garrafa de vinho que respeita àquele copo. No fundo, isto é dizer que existe uma ordem de serviço. E neste caso, a ordem de serviço do pack do Cabernet Sauvignon é relativamente indiferente. Vocês podem começar a provar o Cabernet Sauvignon de Napa Valley ou podem começar a provar o Cabernet Sauvignon de Bordeaux. Tanto faz. Eu costumo dizer que é preferível provar o Cabernet Sauvignon de Bordeaux primeiro e depois o de Napa Valley. Mas já agora vou então apresentar o que é este pack de estudo. Basicamente, quando nós pensamos em falar sobre Cabernet Sauvignon, é muito importante provar Cabernet Sauvignons de 2 regiões-chave no mundo. Uma delas é Bordeaux. Cabernet Sauvignon é uma casta muito importante em Bordeaux, especialmente na margem esquerda. Aqueles que estão familiarizados
com Bordeaux, sabem que existe a margem esquerda e a margem direita, mas aqui nem é importante, o que eu vou explicar não é importante saber isto, o que é importante é saber que ela está bem presente em Bordeaux e que é uma casta estruturante, ou seja, dá os vinhos mais longevos, os vinhos mais poderosos de Bordeaux. Neste pack temos o Château Orme de Pez 2016. Isto é um ano extraordinário em Bordeaux. 2016 foi um ano muito bom. O Château Orme de Pez pertence à família Case, que também são os donos do Château Linchevage. E este vinho, apesar de não ser um Cru Classé da classificação de 1855, é quase tido como tal. Ele é um Cru Bourgeois de Saint-Estèphe, tem a estrutura que uma pessoa como provador e como pessoa que gosta e conhece sobre Bordeaux esperaria num Grand Cru Classé. Por isso é que eu ponho este vinho no pack, porque este vinho não é um vinho extremamente caro, mas tem todas as características que nós esperaríamos de um Cabernet Sauvignon em Bordeaux. Por outro lado, também é importante realçar que, enquanto neste vinho nós temos Cabernet Sauvignon em maioria, temos também Merlot na sua composição. Mas isso aí é absolutamente normal em Bordeaux, portanto é uma coisa que já faz parte do blend deles, do corte deles, é Cabernet Sauvignon com Merlot. No segundo vinho nós temos basicamente o oposto a Bordeaux. Nós estamos num clima que é Califórnia, portanto um lugar com um clima muito mais quente do que em Bordeaux, e este vinho é o Hess Collection Alumi Cabernet Sauvignon. Neste caso nós estamos a falar de um corte que tem praticamente 100% de Cabernet Sauvignon. A diferença entre estes dois vinhos, e é isso que eu vou explicar nestes vinhos, eu não vou explicar exatamente quais são as diferenças, nem vou explicar qual é a acidez, o tanino destes vinhos, porque isso é o que vocês vão fazer ao estudarem em casa. O que eu vou falar é nas expectativas que nós temos ao provar estes vinhos. Portanto, no fundo, o que eu estou a provar aqui são dois vinhos, um de Bordeaux, outro de Napa Valley, onde os climas são muito diferentes. Nós em Bordeaux, o Cabernet Sauvignon há anos em que ele não amadurece perfeitamente. Lembrem-se que o Cabernet Sauvignon é uma casta de pele grossa que gosta do calor, enquanto que em Napa Valley eu praticamente todos os anos consigo amadurecer perfeitamente o Cabernet Sauvignon. Portanto, qual é a expectativa em termos de fruta, por exemplo? A expectativa é que no vinho de Bordeaux eu tenha uma fruta menos madura do que no vinho de Napa Valley. Outra expectativa é relativamente aos taninos. O tanino, a sensação da astringência na boca, vocês, quem já estudou o W7 ou outros cursos sabe que os taninos estão muito presentes na casta Cabernet Sauvignon. No caso do Orme de Pez, nós estamos a falar aqui de taninos mais fortes, mais presentes do que no Cabernet Sauvignon de Napa Valley. Não quer dizer que o nível de taninos seja maior do que o de Napa Valley. Não. A natureza dos taninos é diferente. Aqui eu sinto-os mais, enquanto que em Napa Valley os taninos são mais maduros e, portanto, mais redondos. Consigo senti-los melhor. Outra coisa é relativamente ao álcool. Obviamente, se eu em Napa Valley tenho um clima mais quente, o álcool expectável é maior e vocês vão sentir isso na boca, especialmente estudantes do W7 nível 3, vão ter que ter atenção a isso, a diferença de álcool que existe entre um e o outro. E, por último, a questão da acidez, obviamente, num clima mais fresco, no caso é moderado, o clima de Bordeaux, e um clima mais quente, ou moderadamente quente, como se deve dizer no W7, nós aqui, em termos de acidez, temos a acidez mais vincada no caso do Cabernet Sauvignon de Bordeaux do que no Cabernet Sauvignon de Napa Valley. Por último, acho que é importante também falar na questão da longevidade destes vinhos. Estes vinhos de Cabernet Sauvignon são vinhos que duram muito tempo na garrafa. No caso dos vinhos de Bordeaux é conhecida a sua longevidade. Isto tem a ver com,
basicamente as características da Cabernet Sauvignon. Uma casca de pele grossa, com bastantes taninos e acidez alta. Outra coisa importante também para dizermos é que tipo de harmonização podemos esperar nestes vinhos. Se são vinhos intensos, são vinhos com bastante estrutura, em alguns casos, inclusive, no caso da Napa Valley, até com mais alto, nós temos que harmonizar isto com pratos que tenham contundência, que tenham intensidade e, se possível, pratos com bastante sal, que tenham sal e tempero, porque não tempero especial, mas sim tempero e sal, para poder amenizar os taninos que estes vinhos têm. Espero que gostem da prova que vão fazer. Alguma dúvida, mandem-nos e-mails que estamos aqui para responder. Obrigado.